Boa tarde, estamos ao vivo? Sim, estamos ao vivo. Sejam bem-vindas, mamães. Hoje, o tema da nossa live é um tema que é bem preocupante para todas as mães e pais e pessoas que trabalham com as crianças, né? Então, seja bem-vinda, Raquel, obrigado por estar aqui. O tema da nossa live hoje fala sobre como a depressão infantil está roubando a infância do seu filho. E acho que nem sempre nós pensamos na tristeza, nós pensamos em tudo que a criança vai sentir, vai pensar, mas nós não pensamos o que a depressão infantil está roubando das nossas crianças. Então, eu gostaria de pedir para você compartilhar aqui embaixo, né, e convidar mais pessoas, né, para poder assistir conosco essa live de hoje. Hoje nós divulgamos um pouquinho em cima da hora, mas todas as terças e quintas estamos fazendo tudo para a gente poder estar aqui nesse horário. Nosso horário mudou um pouco, né? Como vocês sabem, eu estou aqui nos Estados Unidos, nós acabamos agora nosso horário de verão, que a gente chama aqui de horário estendido. Então, aqui a gente tem que começar um pouco, eu quase acabei me perdendo no horário, que eu começava sempre às 5 da tarde daqui e aí às 8, então agora eu tive que começar um pouco mais cedo. Mas, vamos lá. Então, sejam bem-vindos. Nosso propósito sempre é trazer ideias e ajudar você a ajudar seu filho a ser mais calmo, focado e feliz, vencendo a ansiedade e depressão. E hoje nós vamos falar especificamente sobre depressão. Algumas semanas atrás, principalmente no mês de setembro, nós falamos bastante sobre a ansiedade, como a ansiedade trabalha na vida das nossas crianças. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a depressão. E para quem não me conhece, para quem está entrando aqui pela primeira vez, eu sou Diego Cavazotti, pai, professor, especialista em meditação e yoga. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão preocupante, na verdade, né? Eu acho que na live da semana passada eu falei sobre um dado que ele é bem preocupante, né? Eu estava assistindo um vídeo de um neurocientista que ele falou que ele estava lendo estudos lá do começo dos anos 90 que falavam que no futuro, em 20 ou 30 anos, mais ou menos em 2022, 2025, um dos grandes problemas da nossa sociedade seria a depressão e a ansiedade. E nós estamos vendo que é isso mesmo, né? A depressão e a ansiedade são os grandes males que estão assolando a nossa sociedade nesse momento e principalmente as nossas crianças. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, as crianças também sofrem de depressão. E elas... porque por muito tempo pareceu que era um mal exclusivo aos adultos, mas hoje em dia a depressão afeta cerca de 1 a cada 4 crianças. E isso foi um estudo feito durante a pandemia, logo após a pandemia, pela USP, né, Universidade de São Paulo, onde eles fizeram um estudo com mais ou menos 7 mil crianças e adolescentes. E eles perceberam isso, 1 a cada 4 crianças estavam sofrendo de ansiedade ou depressão ou algum tipo de transtorno emocional ou mental. Então, agora, uma coisa que às vezes é difícil é como diagnosticar a depressão nas crianças. Então, pois às vezes pode ser que os sintomas podem ser um pouco confundidos com malcriação, com pirraça, com birra, com mau humor, com tristeza, com agressividade. E às vezes não parece ser muito claro para nós como que as crianças elas se desenvolvem, né? Seja bem-vinda, dona Jane. Então, os sintomas às vezes podem ser confundidos com isso. E a diferença da depressão, das tristezas, a diferença da depressão para as tristezas do dia a dia é a intensidade. Então, sempre que nós falamos sobre um problema, desses problemas emocionais principalmente, né, como depressão e ansiedade, a diferença é a intensidade que eles têm em relação a outras situações. Porque tristeza acontece no nosso dia a dia, né? Ou ansiedade por certas coisas também acontecem, que são parte da nossa rotina. Mas tudo isso, a diferença principalmente é a intensidade. E a persistência, né, que esses hábitos trazem e a mudança desses hábitos vão trazer. E a depressão nas crianças costuma se manifestar a partir de situações traumáticas, que para nós podem não ser traumáticas, mas para as crianças são traumáticas. Uma delas, né, são a separação dos pais, que em todos os casos é traumático, mudança de colégio, né, a criança mudar a sua rotina, morte de uma pessoa querida, um animal de estimação. Então eu comentei com vocês sobre ansiedade, né, que no começo do ano a Luísa estava muito ansiosa para começar as aulas. E nesses últimos dias ela tem se mostrado um pouco meio desanimada também sobre ir para a escola e coisas assim.
que isso tudo é parte da mudança que aconteceu na vida dela. Então, às vezes, as crianças não estão preparadas emocionalmente para conseguir viver essas mudanças que às vezes são necessárias ou às vezes são impostas a elas, né? Às vezes elas não pediram. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos acho que 13, 14 anos, eu estava na 7ª série. Um ano que eu não estava indo muito bem na escola, e aí minha mãe e nós estávamos discutindo sobre o meu futuro naquela escola. Eu falei para ela, então se eu não estou bem aqui, me muda de escola. Ela falou, então tá bom, para que escola você quer? Eu falei, eu quero ir para a escola tal, que tinha uns amigos que estudavam lá. E ela me mudou. E quando eu cheguei no dia, depois que ela me mudou, eu falei, o que eu fiz da minha vida? Né? Eu mudei de escola e não era o que eu queria. Acabei mudando, foi um ano muito bom para mim. Acabou que naquele ano muitos daqueles amigos com quem eu estava andando, que não estavam sendo boas influências para mim, acabaram se desviando, se perdendo em alguns dos caminhos que eles tomaram. Um parou de estudar, outro teve problemas com outras situações que não foram muito positivas para eles. E aí eu mudei de escola naquele ano. No começo me trouxe um pouco de tristeza, um pouco de abandono, mais ou menos. E então depois eu acabei me situando. Mas a gente pensa assim que é só coisa de criança, isso passa, daqui a pouco ela esquece, mas não é bem assim. Assim como nós, as crianças também passam por várias situações. E aí, como nós falamos, não é somente a situação, mas é a intensidade que isso se dá. Lembrando que eu não sou psicólogo, mas isso é algo que eu venho estudando nos últimos anos. Eu venho estudando bastante sobre comportamento pessoal, comportamento mental, sobre como isso se dá na nossa vida, como essas coisas se manifestam, né? Estudei um pouco sobre programação neurolinguística, hipnoterapia, e como isso tudo se manifesta na nossa mente, como a nossa mente é capaz de nos pregar peças e como ela é capaz também de nos ajudar a sair dos buracos onde nós nos encontramos às vezes. Olha só, então de novo falando sobre os sentimentos, os sintomas que podem se demonstrar na vida de uma criança quando ela apresenta quadros de possível depressão. Hoje nós estamos falando principalmente sobre isso, mas na ansiedade, em muitos casos, são coisas semelhantes até também. Então, quando a criança apresenta sentimentos de desesperança, né, onde ela acha que nada vai ser resolvido, né, não tem mais como se resolver nada na vida dela, né. Eu tive um momento bem particular, quando eu estava no 6º ano, que eu tive um final de semana, que eu tive um sentimento de desesperança, angústia, que aqui fala sobre isso, né? Angústia, pessimismo e isolamento. Né? O que aconteceu? Naquele final de semana era uma sexta-feira, né? E aí eu lembro que eu me desentendi com uma menina da minha sala, nós começamos a discutir e tal, e eu lembro que nós fomos enviados para a secretaria, né, para a direção, e eu fui suspenso por 3 dias. E isso foi um desespero para mim, porque para os meus pais, né, eles sempre falavam que a gente tinha que manter um comportamento bem dentro do que se esperava, né? E aí, mas antes disso, antes de ser suspenso por 3 dias, quando eu estava chegando na escola, tinha um rapaz que ele era repetente, ele tinha 3 anos que ele estava atrás, né, na faixa etária do que ele deveria, na série que ele deveria estar. Eu acho que eu tinha uns 13 anos, ele devia ter uns 15 ou 16, ele era bem maior, e ele costumava extorquir algumas das crianças, né, ou adolescentes ali. E ele chegou pra mim e falou, me dá R$1 aí. E eu falei, eu não tenho R$1. E aí ele falou, então eu vou te arrebentar na saída, eu vou te quebrar. E aí um amigo, eu falei, então pode, eu falei, pode quebrar. Eu tava meio de saco cheio de ele sempre querer pegar meu dinheiro. E aí aconteceu que quando eu fui, do começo da aula já tive esse problema com essa menina, nós fomos lá, eu fui suspenso e fiquei o dia inteiro lá naquela sala da direção, e um amigo meu passou lá no recreio e falou, cara, o maluco vai te arrebentar, ele disse que vai te matar na porrada quando você sair da escola, matar no soco. Eu falei, nossa, já era. E acabei que eu consegui sair escondido e passei o final de semana inteiro me torturando, pensando assim, eu preciso levar o bilhete assinado de volta para a escola, preciso mostrar para os meus pais que eu fui suspenso, e esse cara vai me bater na segunda-feira. E eu fiquei o final de semana inteiro, assim, num tormento sem fim, né? Não chegou a ser uma depressão, mas, como nós falamos sobre a intensidade, esse sentimento de desesperança, angústia e pessimismo, ele se passou, ele acabou se dissipando. Na segunda-feira, eu nem sei se minha mãe algum dia assinou esse bilhete, eu sei que eu cheguei na escola e tudo se resolveu, eu não mostrei bilhete, fiquei lá
prestando serviços na escola por 3 dias, e ele chegou na segunda-feira e falou, não vou te bater, gordinho, eu era bem gordinho, sabe? Não vou te bater, gordinho, você só tem que me dar 25 centavos por dia. Diminuiu de R$1 que ele queria para 25 centavos por dia, mas aí a gente acabou negociando e depois eu denunciei ele lá na direção e ele acabou saindo da escola. É interessante que anos depois eu encontrei esse rapaz, e daí ele estava, né, ele vivia próximo da escola, a família dele era uma família bem desestruturada, assim, tinha parentes que tinham problemas com a lei, que haviam sido presos e alguns se envolviam com drogas, enfim. Muitos anos depois eu encontrei ele e eu vi que ele me cumprimentou assim com uma cara de tipo, puxa, me desculpa pelo que eu fiz por você, assim, só que ele, né, e tudo bem, a vida segue. Mas agora, outras coisas que, então, nesse caso, não chegou a ser um momento de depressão na minha vida, mas chegou um momento ali que eu achei naquele final de semana que a minha vida ia acabar e eu não ia conseguir ter sucesso, eu não ia conseguir ir para lugar nenhum. Então, às vezes as crianças pensam dessa forma por muito tempo. Seja bem-vindo na lata, obrigado por estar aqui conosco. Outras coisas que acontecem, dificuldade de concentração, memória, o raciocínio, né? Quando as crianças começam a apresentar isso, pode ser muitas coisas, podem ser déficit de atenção, podem ser desinteresse naquele tema ou naquela matéria, mas também pode ser um princípio, né, de um quadro possivelmente depressivo. Falta de apetite, agressividade, tronco arqueado, aquela criança que está sempre assim, né, para baixo, assim, não tem força para fazer nada. Falta de prazer em executar as atividades, isolamento, ou seja, ela não quer fazer contato com outras crianças, desatenção em tudo que ela faz, insônia ou sono excessivo que não satisfaz. Então as duas coisas, tanto falta quanto excesso de sono, são possíveis sintomas. E aí outras coisas, né? Ideias com pensamentos em tragédia, morte ou tirar a própria vida, né? Então, tem algumas palavras que é interessante a gente não falar aqui nas redes sociais, porque isso atrapalha o nosso alcance. Mas tirar a vida é uma das coisas que pode acontecer com as crianças. Eu lembro que eu tive um amigo que ele teve um problema com a família dele e um dia ele, né, quem me conhece sabe que eu sempre frequentei uma igreja desde a minha infância, e aí ele falou pro tio dele, tio, minha vida tá tão ruim que o que será que vai acontecer comigo se eu tirar minha vida? Então, eu que estava perto dele, eu percebia o tipo de trauma que ele estava vivendo com a família dele, que eram alguns problemas legais com os pais, e isso me fazia me aproximar dele e tentar fazê-lo levar sua vida adiante, né? Ele era um menino que não se deixava abater, que estava sempre buscando mostrar que estava feliz mesmo quando as coisas não estavam boas. Aconteceu que depois de um tempo a gente acabou se afastando um pouco por questões mesmo de geográficas, podemos dizer assim, né? Porque ele foi morar um pouco mais longe de mim. E depois disso, muitas vezes o que a depressão, né, no começo da adolescência e depois para o meio da adolescência pode levar, foi que ele acabou se envolvendo com drogas, né? Então ele não ficou nem um pouco feliz com isso depois, né? Porque ele não era o que ele desejava para a vida dele, mas era uma forma de protesto, de certa forma, que ele acabou achando e de chamar atenção naquele momento. Mas era o que essa falta de às vezes, clareza que ele não tinha, levou ele a chegar nesse ponto, né? Seja bem-vinda, Eliana, seja bem-vinda, Leia. Outras coisas que também é sentimento de culpa, né? Ou dificuldade de se afastar do pai ou da mãe, principalmente da mãe, né? Nesses casos. Então, essas são algumas questões, queixas de dores. Então, essas são algumas questões que podem acontecer quando as crianças estão se apresentando como um possível quadro de depressão. Agora, aos primeiros sinais possíveis de depressão, os pais devem acolher a criança, encaminhar para um profissional. Nem sempre tudo se resolve só com, deixa disso, né? Porque nós achamos que os problemas da criança são problemas menores. Então, a partir dos 6 anos de idade, quando esse tipo de situação começar a se tornar mais comum, né, tem que buscar uma ajuda profissional e fazer com que essa criança consiga entender a situação que ela está vivendo. Agora, um outro grande problema, né, que eu não conhecia muito, né,
que faz sentido agora, em alguns dos aspectos que eu vi com os meus próprios alunos, é uma coisa que se chama síndrome da gaiola. Depois da pandemia, muitas crianças tiveram a síndrome da gaiola, que é aquele momento onde elas têm medo de sair de casa. Por que se chama síndrome da gaiola? A mesma coisa quando você abre a gaiola e permite o passarinho fugir, né? Porque ele pode sair, mas ele não sai, porque ele tem medo de ir para fora, porque ele sabe que o mundo lá fora talvez seja mais perigoso ou pior para o desenvolvimento dele do que estar ali dentro daquela gaiola. Então, muitas crianças e adolescentes, eles viveram, né, nesse cativeiro da pandemia, e eles quiseram continuar lá dentro, não quiseram sair, não tiveram forças para sair dali. E no Brasil, 1 em cada 6 crianças e adolescentes são afetadas por algum transtorno mental. No Brasil, 69 milhões de pessoas com 0 a 19 anos, há registro de 10 milhões, entre 69 milhões de crianças com 0 a 19 anos, há um registro de 10 milhões de casos de transtorno. Essa informação eu peguei da agência Câmara de Notícias. Algumas das próximas informações eu tirei desse site deles. Mas veja só, 10 milhões num número de 69, 70 milhões de crianças e adolescentes. É um número muito grande, um número muito preocupante. 1 a cada 6. Né? Nós tínhamos falado lá que no estudo que foi feito pela USP era 1 a cada 4, agora aqui 1 a cada 6. De qualquer forma, né? Por mesmo que seja uma estatística um pouco menor, são números muito grandes e números alarmantes. E isso acontece por uma grande situação que às vezes nós não nos damos conta, que a saúde mental das crianças e dos adolescentes muitas vezes é negligenciada. Eu, como pai, já fiz isso e agora, após estudar para essa live, pensei nisso, que muitas vezes eu acabei negligenciando a saúde mental da minha filha, pensando assim que, tipo, isso vai passar, esquece, não é nada. E não é proposital que nós fazemos isso, porque foi assim que nós fomos ensinados. Apesar de que na nossa família, né, eu e a Fernanda, nós buscamos ter um tipo de relacionamento onde nós somos bem abertos, né, com a nossa filha, a gente busca conversar com ela, dar um espaço para ela poder participar e poder compartilhar o que ela sente, o que ela deseja. Em muitas famílias isso não é a realidade, né? Então, a saúde mental das crianças e dos adolescentes é negligenciada e os casos são tão silenciosos que uma parcela pequena dos casos que existem estão sendo acompanhados e têm acesso a serviços que vão ajudá-las a sobrepujar essas dificuldades. Agora, um outro dado muito preocupante e alarmante é que em todo mundo a depressão é uma das causas que mais traz incapacidade entre os adolescentes e tirar a própria vida, como eu já comentei, em alguns países é a segunda situação mais preocupante. Em outros, a terceira principal causa de morte entre os adolescentes de 15 a 19 anos. Então veja só, tirar a própria vida, em alguns países é a segunda ou a terceira maior causa de morte de adolescentes. Então, esse número só aumenta e está atingindo números dramáticos porque não está recebendo a atenção da vida. Bom, existem várias opiniões, né, de às vezes falar sobre isso com os adolescentes e pode despertar um gatilho, ou falar com isso sobre os adolescentes que pode ajudá-los. Eu acredito que a principal forma é a forma que se aborda o tema e ajudá-los a entender que isso é algo preocupante, né? E que isso pode realmente levá-los a pensar mais sobre isso, mas além de só pensar sobre isso, é refletir sobre os desdobramentos de o que isso pode trazer à vida deles. Então acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender aqui. Né? Falar sobre um problema não vai trazer mais problema. A abordagem que se usa para falar sobre um problema como esses, como a depressão e como os adolescentes, que hoje em dia é a segunda ou a terceira maior causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos, né? Tirarem as suas próprias vidas. Falar com eles sobre isso vai ajudá-los a entender o tamanho do problema. E eu aqui, né, na comunidade em que eu convivo, no ano passado, na verdade, amigos de amigos próximos tiveram um filho que acabou tirando a própria vida, porque eles não sabiam ao certo, né, mas alguns acham que era por algum problema ou por outro problema, que para nós, depois que nós passamos por esses problemas, parecem coisas tão pequenas, mas que quando eles vivem naquele momento, parecem que não são coisas possíveis de serem resolvidas.
Quando eu mencionei aquele problema que aconteceu do menino que queria me matar por causa de R$1 e que eu havia sido suspenso, eu pensei durante aquele final de semana, de sexta-feira até segunda-feira, em algumas formas como talvez eu poderia tirar minha vida. E de novo, nós falamos sobre, eu falo sobre a questão dos problemas que eles acontecem e a intensidade que eles acontecem. Às vezes, muitos de nós tiveram em algum momento que isso passou na sua cabeça, assim como um passarinho que pousa na sua cabeça. Mas se você não deixar o ninho ser feito, né, ali, não se formar o ninho, ele não vai formar. Então, assim, eu pensei uma ou duas vezes em aquele momento, talvez em algum outro momento da minha vida também, mas não era algo como concreto e com uma intensidade a ponto de que eu pudesse chegar a realizar aquela situação, né? Bom, agora, uma coisa bem interessante que nós falamos muito aqui sobre relação familiar. Eu sempre falo, pais e mães, cuidem da infância dos seus filhos, façam com que eles aprendam como resolver os seus problemas dentro da cabeça deles, dentro do corpo deles e junto com vocês, porque esses 12 anos, eu sempre falo, esses 12 verões são tão importantes para que os próximos verões da adolescência, os próximos 6, não sejam perdidos e não cheguemos a que nossos filhos façam parte de estatísticas tão alarmantes. E aí fala sobre um ponto nessa matéria, né, que dizia que a relação familiar ajuda a proteger contra o desenvolvimento desses problemas. E os médicos que estavam comentando sobre isso observaram que entre os adultos, os transtornos mentais, entre os adultos que têm transtornos mentais, 48% deles tiveram início até os 18 anos. Então, a maior parte dos transtornos mentais que se desenvolvem na fase adulta, eles acabam surgindo até os 18 anos. 50% deles, praticamente. Então, nós estamos falando que o futuro da nossa geração, se nós não ajudarmos eles vão, 50% dessas pessoas, dessas crianças que vão ser nossos líderes, vão ter transtornos mentais desenvolvidos nessa faixa etária. Então, essa é uma das maiores preocupações que nós temos aqui, né? E seja bem-vinda, Milene. E agora, é interessante pensar sobre quais são os malefícios, quais são os problemas que a depressão pode causar nas nossas crianças. E às vezes nós pensamos que a depressão pode causar, os problemas que a depressão pode causar na infância e na adolescência são apenas a tristeza, ou até, no caso extremo, tirar a própria vida. E mais ou menos por aí a gente fica, né? Uma criança que não quer interagir, um adolescente que não quer participar, uma criança que não quer fazer parte do grupo. Seja bem-vinda, Rayane, acredito que é isso. Então, quando nós começamos a ver que, quando nós entendemos que combater a depressão vai nos ajudar a combater outros problemas além de apenas a tristeza ou o isolamento social, nós temos que ficar muito mais atentos a isso. E olha só, as dificuldades que elas acontecem na vida das crianças, quando elas apresentam seja bem-vinda, Carla, quando elas apresentam um quadro de depressão infantil, ela acaba evidenciando sentimentos de vergonha, distanciamento, problemas de aprendizagem, prejuízo na autoestima, na autoafirmação, e aí elas acabam trazendo um baixo rendimento escolar, tanto na fase da primeira infância como na fase educacional maior, né, na segunda e terceira infância, no segundo e terceiro bloco da educação. Agora, por que isso acontece? Por que causa prejuízo nesse aprendizado dessa criança? Porque as funções cognitivas elas começam a ser afetadas nesse processo de desenvolvimento, que ao ter um quadro de depressão, acaba não desenvolvendo da forma que deveria. Olha só, tem um estudo que eu li, um estudo feito sobre isso, como afeta na infância, diz que além das dificuldades de concentração e de atenção, a memória e o raciocínio também são alterados, como consequente influência do desempenho escolar da criança, porque há a impossibilidade dela dar o melhor de si. Então, concentração, memória, raciocínio, isso tudo é afetado porque ela acha que ela não é capaz de dar o melhor de si. E aí, mais adiante, eles continuaram fazendo esse estudo, crianças deprimidas apresentam, alguns estudos mostram que as crianças deprimidas, a inteligência não se liga diretamente com a depressão. Não é que elas não são inteligentes, mas elas têm um nível intelectual, em alguns casos, dependendo do período que isso se estende no desenvolvimento dela, abaixo da média. Por quê? Porque, como nós falamos, atrapalhou na concentração,
na memória, no raciocínio e no pensamento crítico. Então, não é que ela não tenha capacidade de entender ou isso aqui, ou fazer as conexões, mas é que aquela barreira que se está se formando naquele cérebro, assim como qualquer outra pessoa, como um adulto, se você conhece alguma pessoa que sofre de depressão, às vezes você fala, deixa disso, não é só o deixa disso. É uma barreira que é química, muitas vezes, que está se formando ali onde ela não consegue ver além daquele momento. E aí, de novo, elas não conseguem usar todo o seu potencial cognitivo e não conseguem ter o pleno funcionamento das suas faculdades mentais e a sua inteligência, né? Agora, algumas das dificuldades cognitivas causadas pela depressão infantil podem repercutir negativamente tanto em termos financeiros quanto sociais, pois a criança com tais limitações tende a se tornar um adulto com desenvolvimento intelectual comprometido, dificultando a aceitação do mercado, trabalho e a construção de vínculos sociais sólidos. E aí é o que talvez mais nos preocupa como pais para os filhos que nós vamos formar para o futuro, né? Eu citei vários exemplos aqui nas últimas semanas sobre atores e esportistas que, principalmente nesse último ano, pediram um tempo da sua carreira, deram um tempo de competições porque perceberam que a sua saúde mental não estava em dia, eles não eram capazes, né, de desenvolver o que eles esperavam desenvolver naquele momento onde era esperado muito deles. Tem um exemplo que eu gostaria de contar para vocês, de um aluno que eu sempre tenho aqueles alunos que eu busco me aproximar deles, eles me pegam, e são alunos geralmente que têm problemas sociais e emocionais. E às vezes até me emociona quando eu lembro de alguns desses casos, né? Esse menino era um menino que ele era aquele menino que sempre está lá querendo chamar atenção e querendo ser o menino que mostra, né, que ele é o do contra e coisas assim. E aí a gente fala, esse menino tem TDAH, esse menino tem TOC, tem transtorno opositor e desafiador e outras coisas mais. Mas aí, um dia, eu lembro que eu falei para ele assim, eu vou ligar pro seu pai e vou falar sobre o seu comportamento. E eu vi um grande terror nos olhos dele. Ele, não, por favor, não fala com meu pai. E eu falei, tem alguma coisa de errado aí. E aí eu conversei com ele, e aí até o pai dele depois veio numa reunião que não foi convocada por nós, né? Nós sempre temos reuniões aqui 2 vezes por ano, uma noite onde os pais vêm até a escola. E aí quando a gente viu aquele pai, a gente percebeu algumas coisas, né? O pai dele havia perdido emprego, o pai dele tinha sintomas, né? Uma feição de usuário de droga, estava doente, não estava podendo trabalhar, e eles moravam numa casinha assim, num quarto, e era quarto e banheiro, assim, sabe? Os dois juntos. E o pai dele fumava muito. Depois, inclusive, uma vez ele estava cheirando muito cigarro no outro ano, e aí alguém falou assim, nossa, você está cheirando? Ele falou, porque meu pai fuma e ele joga fumaça em mim. E aí ele tinha muito medo do pai dele. E um dia eu conversei sobre a mãe dele, ele falou assim, minha mãe sumiu ano passado, ela ficou um ano fora, e depois ela voltou. E quando ela voltou, ela falou, eu tinha ganho um dinheiro dos meus avós, dos meus tios, que eu ia usar para comprar um videogame. E quando minha mãe veio, ela pediu o dinheiro, se eu podia emprestar um dinheiro para ela. E ela sumiu de novo. Ele falou, sabe, professor, eu acho que minha mãe roubou meu dinheiro. E quando ele falou aquilo, eu fiquei tão triste pensando como aquela criança se sentia de ser abandonado pela mãe e depois de ser roubado pela mãe. E de ser tratado daquela forma pelo pai, que o pai fumava e bafejava no rosto dele. E aí começou a pandemia. E quando começou a pandemia, né, o que nós fizemos? Nós estávamos numa sexta-feira com aula normal, e aí teve uma sessão de imprensa do governador dizendo que a partir de segunda-feira nós não teríamos mais aula e as crianças iriam para o lockdown. Então o que nós fizemos? Nós juntamos todas as coisas das crianças numa sacola e passamos na casa deles, deixando na porta deles com alguma lembrancinha, e de longe nós só demos tchau assim, para eles reaverem as suas coisas, porque eles só iam voltar para a escola no próximo ano, ou talvez nem sabíamos ainda quando iam voltar. E aí quando nós deixamos na porta desse menino, era tipo um cortiço, assim, podemos dizer, né? Aqui são esses alguns motéis que eles chamam hotel de estrada, né? Motel aqui é diferente, um motel de estrada, um quartinho bem pequeno. E a gente bateu na porta, se afastou um pouco, né? Pra mostrar para ele que a gente estava ali e dar um tchauzinho para ele. Quando ele viu, ele saiu correndo, veio, me abraçou e chorou. E aí ele falou, obrigado, professor, obrigado, né? E daí ele deu um abraço rápido na professora que estava comigo, né, para entregar essas coisas para eles. E aí
eu saí de lá chorando e a professora que estava comigo falou assim, nossa, como ele gosta de você. Porque eu dei atenção para ele, eu deixei ele ser um pouco do que ele queria ser. E aí eu fico pensando de tudo isso que a gente falou, quais são os resultados negativos que essa criança vai ter no futuro ao ter um pai negligente, uma mãe que abandona e rouba o dinheiro dele quando ela pede emprestado e abandona de novo. Então, me preocupa muito, né, a saúde mental das nossas crianças. Eu me preocupo muito com a saúde mental da minha filha, porque eu falo hoje assim que o que eu vivi na minha infância e minha adolescência é muito diferente do que ela vive na infância e adolescência dela. E eu às vezes me preocupo em não saber o que ela vai enfrentar. Eu sempre falo que os nossos pais, as dificuldades que eles viveram não são tão diferentes do que as que nós vivemos. Mas o que nós vivemos é muito diferente do que os nossos filhos. Eu não lembro também de ninguém perguntar, oi, como é que você está se sentindo com tanta frequência quanto eu pergunto para minha filha. Porque eu sei que ela está vivendo num momento muito diferente, onde às vezes apenas eu perguntar como ela se sente já vai fazer muita diferença para o desenvolvimento dela. Então, eu digo para todas as lives, eu sempre digo mais ou menos a mesma coisa. O que vai fazer com que essas crianças possam ter paz, com que elas possam ter direcionamento correto, com que elas possam vencer esses problemas que estão se apresentando na vida delas? É conhecer a si mesmo e entender como o seu papel, né, dentro da sociedade se desenvolve. E para conseguir isso, seja bem-vinda Dani, seja bem-vinda Valéria. E para conseguir isso, algumas coisas básicas são importantes. Aqui a gente falou que o relacionamento familiar, ele é muito importante. Então, como pai, como mãe, dê atenção para o seu filho. Senta com ele e faz uma leitura de 5 minutos de um livro que ele gosta. Senta com ele e assiste 5 minutos de um episódio de um desenho ou de um filme que ele gosta. Ou planeja, pelo menos, um momento em família durante a semana. Não precisa coisas tão absurdas, né, a ponto de que você gaste horas e horas. É só gastar um pouquinho do seu tempo com a sua criança. Pergunta como ela está, pergunta como foi o dia. O que você pode fazer para a saúde mental do seu filho, da sua filha, mais especificamente e ativamente? Coloca na prática, na rotina da vida deles, práticas como meditação e yoga, que nós sempre falamos aqui. Se você colocar essas práticas, olha só, crianças que meditam, elas reduzem em 28% e até 28% os casos de ansiedade, em 22% os casos de depressão, em mais de 70% os casos de estresse pós-traumático, que muitos deles viveram no período da pandemia. Só essas 3 coisas, elas vão ajudar com que as nossas crianças, veja só, 1% de cada, 1% por dia, né, como a gente fala, faz com que você melhore a sua vida em centenas e dezenas de vezes melhor ao fim de um ano. Então, dê um tempo para o seu filho, para a sua filha conseguir pensar no que ele tem para fazer na vida dele. Talvez você não teve essa possibilidade, talvez você não teve essas ferramentas quando você era criança, então proporcione para sua criança. E senta com ele e faz isso também. Isso é uma coisa que, se nós não fizermos em família, em um momento, algum elo da corrente vai quebrar. Então é muito importante você fazer isso junto com eles, proporcionar para eles essas habilidades, essas possibilidades, essas capacidades e essas ferramentas que nós não tivemos quando nós éramos crianças. Talvez, se nós tivéssemos sido apresentados algumas dessas coisas, né, como meditação, yoga, autorreflexão e melhorar a nossa forma de pensar, o mindset, nós seríamos uma geração com menos problemas mentais, com menos problemas emocionais, que é o que tem tido, né, cada vez mais se manifestado nessa faixa etária, né, nos adultos desses últimos anos. E nós saberíamos melhor como reagir, como ensinar nossos filhos, e esse dado estatístico onde adolescentes tirando a sua própria vida é o terceiro ou segundo maior problema em muitos países, também não seria alguma coisa tão alarmante. Então convido vocês a entrar no nosso canal, clica lá no nosso link da bio, tem meditações, yoga e chair yoga, e acho que o mais importante é dar atenção para os seus filhos agora. E observar se eles apresentam questões ou casos ou sintomas de depressão e ficar atento, né? Ajude eles a não cair nesse buraco, porque muitas vezes eles não vão conseguir sair sem ajuda e às vezes com ajuda nem sempre eles vão conseguir sair. Então obrigado por vocês terem estado aqui conosco nessa noite e nos vemos na quinta-feira, tá bom? Até mais, tchau!